A paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui nesse domingo pela manhã, participando dessa aula, que tem por título As Adversidades Geram Oportunidades, amém? Queria estar convidando você nesse momento para curvar a sua cabeça e fazer essa oração, amém? Senhor Deus e eterno Pai, meu Deus, nesse momento, Pai, nós pedimos que o Senhor venha, Papai, nos ensinar mais e mais. Senhor, abençoe, Pai, a vida de cada um que está em casa, que essa palavra, Senhor, que esse ensino venha entrar em corações e que possamos, Senhor, a cada dia aprender mais e mais de Ti. É o que eu te peço e te agradeço, Deus. Amém. E vamos ler hoje no texto de referência, em Gênesis 37. E disseram uns aos outros: Eis, lá vem o Senhor Mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-no numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que serás dos meus sonhos. E aconteceu, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, e a sua túnica de cores várias, que trazia. E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. A introdução. Mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão da sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para o cumprimento do plano divino. Essa palavra ela é maravilhosa. Não tem muito assim o que a gente falar, porque ela já é muito autoexplicativa, né? A gente ouve bastante nas pregações, nos cultos, falando a respeito da vida de José. José, ele foi um homem íntegro diante do Senhor, diante do seu pai, diante da sua família. Ele era um homem que era fiel, ele tinha lealdade para com o seu povo, ele era diferente de alguns dos seus irmãos. José, ele trazia na sua essência algo que chamava a atenção mais do que os seus irmãos. E por isso a Bíblia vai relatar que José ele era amado pelo seu pai. Por conta dos comportamentos dele, né? Porque a Bíblia vai relatar que José ele ia ao campo com seus irmãos, e quando os irmãos faziam alguma coisa, ele que trazia as notícias para o seu pai, ou seja, um talvez protegia o outro quando fazia alguma coisa de errado, e José não. José ele não tomava partido, ele chegava no seu pai e contava a história conforme havia acontecido. E seu pai, com isso, foi ganhando cada vez mais admiração por José, porque José ele fazia diferente do que os seus irmãos faziam. Então, aqui no 1.1, vai contar a respeito da inveja dos irmãos de José, porque esse sentimento de inveja foi gerado no coração de seus irmãos, o que culminou num plano maligno, o que distanciou José do amor da sua família. Então, o que a gente percebe é que para a gente ver uma traição ou sentir na pele uma traição já é difícil. Mas imagina uma traição vinda dos seus irmãos. Imagina uma traição vindo de alguém que você ama, alguém que você convive, alguém que você quer o bem. Então, assim, a gente já consegue ter uma dimensão mais ou menos de como é esse sentimento. Para José, ele se sentia como alguém feliz, porque ele realmente amava o que ele fazia. Né? Pela história, a gente consegue compreender que era uma coisa que ele não fazia por força, nem porque era coagido pelo seu pai. Mas ele fazia porque era uma essência dele. E mesmo José, sendo do jeito que ele era, ele amava os irmãos dele imensamente. Sim. Ele sabia que ele tinha toda aquela inveja que os irmãos dele tinham, mas ele não media esforço para ter amor por eles. Igual você estava falando, Jéssica, eu imagino essa tristeza, né? Porque, que nem está aqui, ó, sofrer nas mãos de estranho dói, mas nas mãos de irmãos dói profundamente. É igual você falou, se um estranho me faz algo, dói. Você sente, você fica ali com uma mágoa. Mas um familiar seu planejar a sua morte, planejar com que você não venha vencer, para tentar tirar aquilo que Deus colocou na sua mão, aí dói muito. Eu imagino o que José sofreu nesse momento. Sim. E a gente às vezes se pergunta, mas como isso pode acontecer na família de José?
Um homem que vinha de uma linhagem tão abençoada, né? Jacó, que vinha de uma linhagem tão rica, de integridade, de lealdade, acontecer esse tipo de coisa. E não é diferente nos nossos dias. Nossas famílias, existe crise. Nos nossos lares, há crise. Nos nossos lares, há contenda, há inveja. E foi isso que aconteceu também no lar de José. Teve inveja, teve contenda, teve sentimento de ira e de raiva. O que hoje a gente costuma ver? Quando esse sentimento é gerado no coração das pessoas, culmina em, muitas vezes, um assassinato. Dentro do próprio lar, quantas vezes a gente vê filho matando pai, pai matando filho, ou traindo, ou vingando? Por quê? Porque esse sentimento vai fermentando no coração e culmina, muitas vezes, em um delito, né, em uma coisa muito mais grave. E é exatamente isso que a gente vê também na história de José. Por um sentimento que foi gerado no coração dos seus irmãos, José sofreu todas as consequências. Talvez José não tinha nem intenção, né, de mostrar que ele era um sonhador, que ele era uma pessoa que Deus revelava coisa. Ele, às vezes, tinha alegria de falar, olha, que interessante, olha o que eu sonhei. Mas na cabeça dos irmãos, ele fazia na não. inocência, né? Ele não tinha maldade nisso. Sim, eu acho que ele não tinha maldade, ele ia realmente na inocência. Mas aí os irmãos viam aquilo e falavam, mas como assim? Ele é o menor da casa. Como ele quer ser o maior? Como ele diz que, em algum momento, nós vamos nos dobrar diante dele? E foi exatamente o sonho que José teve. Então, isso foi fermentando no coração dos seus irmãos, chegando ao ponto dos irmãos de José planejar um assassinato contra ele, né? E aqui a Jéssica já falou muito aqui do 1.2, e só reforçando aqui no começo, a inveja pode aparecer numa família, quando os pais dão preferência a um de seus filhos. Isso também a gente vê que José, ele amava, o Jacó, ele amava muito José. Só que, talvez, será que nos dias de hoje, às vezes, a família pode perecer por causa disso? Tudo bem que tem filho que você acaba, assim, não gostando mais, mas você se destaca mais no seio da família. Só que aí que está, você não pode demonstrar esse sentimento. Ah, mas eu amo mais a Jéssica porque a Jéssica ela faz isso a mais. Não, nós deve amar a todos. Mas o espírito de inveja, o espírito de maldade começou que nem o pai de José, ele amava muito mais ele. E demonstrava em sentimentos... Foi onde ele pecou, na verdade, isso, né? É isso que eu vejo também. Eu não vou falar que ele tem a culpa, mas ele deixou demonstrar muito isso perante seus irmãos, que foi feita uma das melhores túnicas para ele. Então, se a gente for parar e ver isso daí, às vezes acontece muito em casa hoje. Muitos filhos achando que são rejeitados pelos pais. Aí é onde que acaba aquele vingança, aonde acaba um matando o outro, um querendo fazer uma besteira com o outro. Por quê? Porque acha que o pai, que a mãe não dá valor tanto quanto dá para o outro. E assim, e onde entra isso na igreja cristã hoje? Muitas vezes alguém se destaca pelo fato de estar fazendo algo, pelo fato muitas vezes de cantar, pelo fato muitas vezes de pregar, e outras pessoas, movidas pelo sentimento de inveja, acabam tentando de alguma forma prejudicar aquela outra que está se destacando. Mas a grande questão aqui que a gente quer trazer para vocês nesse dia, o inimigo vai procurar de todas as formas uma brecha para tentar destruir aquele que está no foco, para tentar parar aquele que está na direção correta. Interessante a gente perceber também, eu estava lendo e eu vi, que diz assim, os invejosos possuem um sentimento egocêntrico, pois se sentem bem quando é o centro das atenções. Esse sentimento pode se transformar facilmente em furor, caso eles não sejam notados. Então, ou seja, aquele que é invejoso, ele não quer que você brilhe, Ivone, não que você brilhe, ele não quer que você seja destaque. Ele quer que ele seja o centro, eu tenho que aparecer. E se eu não apareço, você também não aparece. Então, esse sentimento, muitas vezes, tem invadido nossos lares, nossas famílias. E, assim, todo lado tem problema, né? Como eu já comentei com vocês. E, acrescentando no que o salmista já comentou, Jacó, ele agiu imprudentemente. Isso é fato. Talvez, por conta das características e dos comportamentos de José, Jacó tinha uma admiração maior por ele. Mas fazer uma túnica
linda para ele e para o resto não, isso mostra favorecimento. Então, ele está favorecendo um mais do que os outros. E por mais que ele amava mais José do que os demais, isso é muito motivo de intriga, isso fica claro para todo mundo. Então, dentro dos lares, é muito importante que os pais, para com os filhos, não demonstrem que ama um mais do que o outro. Por mais que... Isso, cada um tem suas qualidades, tem os seus defeitos. Mas é importante que os pais olhem os filhos de forma igual, demonstre pelo menos de forma igual, e vá aperfeiçoando cada um conforme as suas necessidades, né? Além de José ser o mais amado, a mãe de José era mais amada também. Então, você percebe que não é só um fato, é um conjunto de coisas que foi crescendo no coração dos irmãos de José para culminar onde culminou, né? Podem continuar. E aqui no 1.3, seus adversários irão tentar fazer você parar, o que já é muito o que acontece no dia de hoje. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, muitos tentarão lhe parar, só por causa daquilo que você é ou que você tem. A inveja dos irmãos de José era tanta que eles lhe tiraram a túnica de várias cores, presenteada pelo seu amado pai. Muitos tentarão te parar, só por causa daquilo que você é ou que você tem. É igual a Jéssica falou agora. Às vezes é porque você se destaca um pouco mais no grupo de louvor ou em alguma coisa. Aí o irmão ali, ele já se sente invejoso, ele já fica, não, mas espera aí, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele faz e eu não posso fazer? Ah, mas, sabe, aquilo cria um sentimento, aquilo cria um furor tão grande dentro da vida dele, que é aquilo que uma vez uma pessoa falou, o invejoso, ele vai guardando aquilo, só que quem está morrendo é ele. Você que está ali, você não está nem sabendo. Às vezes a pessoa não gosta de você, às vezes a pessoa tem uma raiva de você tão grande. Você passa, cumprimenta, abraça, ri. E você e não olha assim, sabe nem o que está acontecendo. Você fala, mas o que está acontecendo? Esse cara nem olha para minha cara, essa pessoa nem fala comigo, mas o que está acontecendo? A pessoa, ela fantasiou uma coisa de você, porque você é isso, porque você é aquilo, mas você não é nada. Você não é nada daquilo, você é outra pessoa, você é outra situação. E a pessoa acaba... Sim. Verdade. Então, complementando esse assunto, uma coisa que eu costumo pensar bastante é com a pessoa que guarda esse tipo de sentimento dentro de si, eu não estou fazendo mal para a Ivone, eu estou fazendo mal para mim mesma. Porque quem está passando um momento sem dormir, pensando no que a outra é, o que a outra está fazendo, sou eu. Quem é que fica se remoendo, pensando porque ela deixou de fazer isso ou aquilo? Sou eu. Então, a gente tem que entender que quem guarda rancor, quem guarda fúria, quem guarda inveja, o maior prejudicado sou eu mesma. Sem falar que isso gera outras várias coisas. Sim. Uma depressão. Leva a muitas outras coisas. Sim. A Bíblia mesmo fala, né, que um abismo leva ao outro. Então, você está começando a ter inveja. Daqui a pouco... automaticamente o inimigo vai implantando coisa na sua mente para você. Quando você tiver uma oportunidade de prejudicar o seu irmão ou aquela pessoa, você não vai hesitar. Sim. Você vai fazer de tudo para prejudicar aquela pessoa. Exatamente. Então, irmãos, em nome de Jesus, começar a sentir alguma coisa assim, começar a sentir um desconforto para esse lado, né, de sentimento. Se você tem sentido que está com raiva de alguém ou o famoso ranço, né, que as pessoas dizem, estou ficando com ranço de tal pessoa. Misericórdia, irmão. Vamos orar, vamos repreender. Às vezes você conversar com a pessoa, você vai entender que não é nada daquilo. Às vezes você olha ali e você fala assim, nossa, mas eu não gosto da mãe Ivone. Tudo bem, se você sentar para conversar com ela, você fala assim, nossa, o que ela tem de mal? Sim. A Jéssica, mas senta com a pessoa. Tiver uma oportunidade, senta, conversa com a pessoa. Não cria esse espírito mal dentro de você. E isso é tão intenso que quando uma pessoa começa a ter inveja da outra, a outra pessoa não pode falar olha lá, tá vendo? Já está querendo se achar, já está querendo aparecer. O pastor, você viu, né? É errado. Então, isso vai aumentando de uma forma tão grande que você acaba manipulando as pessoas que estão do lado. Você viu o que a irmãzinha fez? Está querendo aparecer. E não é bem assim, a pessoa está agindo na inocência. E é a gente que está fantasiando isso na mente. Claro, o inimigo está usando também ferramentas dele para tentar conduzir você a sair do foco.
Então, vou parar de ficar olhando para Cristo e vou olhar como a irmãzinha canta. Vou parar de olhar, de prestar atenção na letra do louvor para prestar atenção se a irmãzinha erra. Então, é dessa forma que acontece, né? Então, em nome de Jesus, se você tem sentido isso, vamos orar, ore ao Senhor, apresente-se ao Senhor, que eu sei que Ele vai cuidar de você, Ele vai te ajudar a se libertar desse sentimento maligno. No tópico 2, a traição dos irmãos de José. Uma coisa aqui que eu acho que foi fundamental na vida de José foi a entrega dele. Ele decidiu entregar a vida dele a Deus. Ele, desde pequeno, ele já era um sonhador. Desde pequeno, eu acredito que muitos poderiam ter chamado ele para ir jogar uma bola. Ele falou, não, eu preciso aprender. Desde pequeno ali, chamava ele ali para fazer qualquer brincadeira de criança. Ele falou assim, não, eu preciso mudar, eu preciso fazer, eu tenho um sonho e eu preciso viver esse sonho. Às vezes não basta a gente somente sonhar. A gente tem que procurar viver esse sonho, a vivenciar esse sonho. E eu acredito que isso aí foi muito a parte crítica disso. Porque ele teve uma entrega total a ele. Foi uma entrega muito grande. Aqui onde eu marquei também, vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava os seus irmãos. E aí é onde que vem a parte da inveja e é onde que vem a parte da traição. Porque os seus irmãos não aceitavam isso. É o que a gente acabou de falar. Às vezes o José chegava ali para conversar com o pai dele, ali, pai, eu posso, sei lá, comprar alguma coisa ali, eu posso fazer alguma coisa. Os seus irmãos já achavam que estava falando mal deles. Aquele espírito de inveja foi tão grande, crescendo dia após dia na vida dos seus irmãos. Então, a gente, mais uma vez, entende a importância do seio familiar, né? nesse desenvolvimento. Porque José, a gente percebe que José tinha 17 anos. Então, olha o tamanho de conhecimento e de lealdade que ele já tinha. O pai de José falava, olha, José, vai lá levar comida para os teus irmãos, que José fazia? Ia. José, faz isso para o seu pai, que José fazia? Ia. E a gente percebe que José, ele não foi buscar Deus depois que ele chegou lá na casa de Potifar. José, ele já buscou a Deus desde pequeno. Ele já estava ali, ele já se consagrou aquilo ali. Ele já conhecia o Senhor. Ele já tinha entregado sua vida ao Senhor. Ele já tinha intimidade, né? Sim, já tinha intimidade, exatamente. Essa é a grande questão. O que fez José triunfar não foi porque ele era bonzinho, mas é porque ele tinha comunhão desde cedo. Desde cedo ele conhecia o Senhor. E quem conhece ao Senhor e quem serve ao Senhor verdadeiramente é diferente. Não adianta, é diferente. Vai agir de forma diferente, vai falar... brilho é diferente. Isso, vai falar de forma diferente e vai ter um conjunto, vai ter como se fala, um relacionamento familiar diferente, porque está buscando uma melhora contínua. E isso, muitas vezes, foi o que talvez desencadeou a inveja dos seus irmãos, certo? Mas pensando pela visão de José. José tinha 17 anos. Imagina para um jovem de 17 anos ser tirado da família, do meio da família. Ser traído pelos irmãos, ser tirado do meio da família, do pai, que demonstrava muito carinho por ele, e da mãe. Se fosse um jovem aí fora, ele poderia muitas vezes ter sido considerado mimado. Se ele era um homem amado pelo pai e pela mãe, então ele era mimado. Não, José não era mimado. José, ele tinha sabedoria. Porque se José não tivesse sabedoria, ele não teria triunfado na casa de Potifar, onde o Senhor abençoou ele tanto. Então, a gente percebe que José, por mais que ele fosse amado e bajulado pelo seu pai, ele era um homem que sabia a quem ele servia, a um Deus poderoso. Porque chega um certo momento que José ele vai sair, né, para levar comida aos seus irmãos. Eu acredito, assim, eu costumo visualizar na minha mente que ele estava indo todo feliz. Vou levar comida para meus irmãos, que os meus irmãos estão trabalhando, estão cansados. Porque ele era inocente. Sim. Ele não tinha maldade. Exatamente. A maldade vinha deles. Para José, estava tudo perfeito, estava tudo certo. E é uma coisa que o pastor Diego sempre falava. Coisas boas a gente precisa reter, né? O pastor Diego falava, nós próprios que planejamos o pecado. Porque não foi na hora que José apareceu lá que eles falaram assim, vamos pegar ele. Não, e vamos matar. Já era premeditado, lá né? de trás. Já era algo que estava sendo maquinado na mente dos irmãos. Tanto é que quando José chegou a eles com alimento, eles nem pensaram duas vezes.
Exato. O plano era o quê? O plano, Assim era, o que plano era avistaram matar. José, já falaram, lá vem um sonhador, lá vem um sonhador. Aí, ali, naquele momento, não que planejaram ali, o planejamento já havia, Vinha lá de trás. só que aquele momento era oportuno. Falou, não, agora vamos tirar do papel o nosso plano. Exatamente. E, assim, a gente percebe, então, o cuidado que a gente precisa ter para Satanás não implantar na nossa mente gatilhos e a gente começar a planejar o pecado. Hoje eu vou sair daqui, aí eu vou passar ali, e vai... Não, a gente não pode fazer isso. A gente percebe que a família de Jacó, e um outro exemplo claro, foi o irmão de José, que ele casou, né, depois que José saiu, que o José foi vendido, ele saiu da casa dos seus pais porque ele não concordava com o que aconteceu. Ele foi morar com outra pessoa, casou, teve 3 filhos, 2 filhos dele morreu porque não obedecia a Deus, não agradava a Deus. E, em um certo momento, ele ainda deitou-se com uma prostituta. Foi uma coisa terrível. Por quê? A família, muitas vezes, cresce problemática. Então, por causa... primeiro, José sonhou, os irmãos maquinou o mal, desencadeou o mal. O que desencadeou depois? O irmão, que saiu de casa por conta disso, traiu a mulher, né, ficou com a pessoa fora do casamento, que era esposa, viúva do seu filho. Olha isso, olha o estrago. Então, a gente precisa tomar cuidado com as nossas atitudes, porque uma ação nossa gera vários acontecimentos que podem ser trágicos, né? Então, continuando, o tópico 1.2, é isso mesmo? 2.1. Só ver se pode continuar, por favor. Sim. Primeira crise, afastado de quem amava. É o que a gente já acabou de comentar, só parafraseando aqui. A primeira intenção era matá-lo, porém nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus para a nossa vida. Aleluia. Então, assim, o plano deles era assim, vamos matar, vamos acabar com o sonho desse sonhador. Porque José teve o sonho que a sua família se prostrava, se curvasse diante dele. Só que, assim, ninguém aceitava isso. Agora vamos fazer o quê? Vamos matar esse sonhador, que eu quero ver esse sonho dele se realizar. Então, o sonho, o desejo dos seus irmãos era frustrar, não, vamos acabar o sonho dele. Mas aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tinha para a vida de José, não ia acabar aquilo ali. Sim. Eu imagino, assim, Deus ele é perfeito. Deus fez José passar por tudo isso. Fez ele passar por tantas desilusões, decepções, passou pela cova, depois ele foi para a prisão. E tudo isso tinha um plano. Sim. Tudo isso tinha que acontecer para lá na frente ele falar assim, eu venci. Eu cheguei aqui. Deus tinha e Deus teve um plano na minha vida. Isso é tão lindo de se ver. Teve um versículo que eu sempre gostei desse versículo na realidade, mas ele reflete muito isso que nós estamos falando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. José amava a Deus, porque a gente consegue ver a partir dos seus comportamentos. E ele foi chamado para um propósito, para livrar um povo da fome. Então, ele tinha um propósito e ele amava a Deus. Então, tudo que acontecesse com ele ia cooperar para o bem dele. E de toda uma nação, né, na realidade. E aqui no contexto da minha revista, o autor diz, um moço de 17 anos passar por essa situação é previsível que venha produzir em si um transtorno de personalidade nos anos seguintes e que se torne uma pessoa de mau caráter. Então, assim, se fosse trazer para os dias de hoje, ia ter sequelas. Tudo aquilo que José passou, toda aquela aflição que ele passou, ia deixar sequela. Mas não. José, ele passou diante disso. José, ele foi para a prisão, ele passou tudo o que ele passou. Mas José, ele sempre lembrou do propósito. Eu nasci para um propósito, eu vou viver e sei para onde eu vou. E sei que eu estou passando aqui é um propósito de Deus. Sim. É engraçado, porque hoje tudo que acontece, às vezes o pai ele fala mais alto com o filho, às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, não, isso daí vai deixar sequela.
Às vezes é que nem acontece alguma coisa aqui entre irmãos, eu já não converso muito mais com a Jéssica. Porque aquilo deixou uma sequela, aquilo deixou uma marca. Quer marca pior que José passou? A inveja entre família, os irmãos planejar sua morte, vendê-lo como um escravo. E José, nada, ele não teve, depois ele ajudou os irmãos dele, ele não teve rancor nenhum dos seus irmãos. Talvez se fosse outro, eu estou numa situação boa, eu não quero nem saber dos meus irmãos, agora vai virar meu escravo, porque José, ele tinha autoridade para isso, mas não. Ele agiu diferente, né? Exatamente, ele tinha algo diferente. E o que mais, assim, eu fiquei pensando durante o período em que eu estava estudando, eu só conseguia pensar, José tinha 17 anos. José tinha 17 anos. Fazendo um paralelo com os dias de hoje, o que um jovem de 17 anos, se ele fosse traído, ele ia fazer? Eu vou beber, porque eu preciso esquecer e sair. Eu não estou ligando. Planejar o mal contra essa pessoa. Eu não estou ligando para mais ninguém. Essa pessoa, para mim, agora vai ser uma pessoa desprezível, vai ser uma pessoa que para mim não significa nada. Então, hoje, seria dessa forma que agir. Eu não quero mais saber de vida, não quero mais saber de viver, porque eu me decepcionei, porque eu me iludi. Então, a gente percebe que o pensamento de José estava centralizado em algo. Não era o pensamento... Eu acredito que o pensamento dele não era vingar-se dos seus irmãos. Mas o pensamento dele era, eu vou conseguir sair daqui. Eu vou conseguir ser diferente. Entendeu? Aí, mais para frente, a gente consegue perceber que José ele teve uma segunda crise. A primeira foi afastado das pessoas que amava. Então, isso, para mim, pensando comigo, imagina eu sair do meio da minha família para enfrentar o mundo lá fora sozinha como escrava. Olha, tem que ser forte, viu? Tem que ser muito forte. E na segunda crise, como se não bastasse, José foi acusado injustamente. José, a Bíblia vai dizer que José era um homem, ele era bonito. Formoso. Né? José, ele era um homem que... Uma pessoa de boa aparência. Talvez, né? Boa aparência, talvez atraente, né? E José, ele conseguiu, pela misericórdia de Deus, ter autoridade dentro do lar do seu senhor, Potifar. Então, ele tinha autoridade. O seu senhor não se preocupava com nada, porque tudo estava na mão de José. E tudo que José fazia, prosperava. Tudo que José fazia, Deus abençoava. E, um certo momento, não só sendo visto pelos seus irmãos, né, como alguém diferente, a mulher de Potifar também viu ele como uma pessoa diferente. Falou, olha, esse homem, ele é bonito. Tudo que ele faz, dá certo. Ele faz as coisas bem, então eu acho que eu quero esse homem para mim. E José ele estava no auge da sua adolescência, pensando hoje. Então, se a gente fosse pensar humanamente, falar, poxa, como assim? José, ele não quis saber de nada. E a gente percebe o quão focado José estava, o quão leal ele era ao Senhor. Ele poderia ter tudo, mas ele falou assim, longe de mim pecar contra o Senhor, Deus e o meu Senhor. E na tentativa de fugir, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a sua túnica, né? Sua túnica colorida. E, a partir daí, foi a forma que ela conseguiu acusar José, né? do que ele não tinha feito. Acusou José de um ato que ele não tinha feito e começou a comunicar a todo mundo. Agora, se colocando na posição de Potifar. Potifar olha aquilo e fala assim, eu vou confiar em quem? Na minha mulher ou no escravo? Ele vai confiar na mulher, né? Sim. Mas, imagina a situação de José passar mais uma vez por uma coisa que ele já tinha passado, o segundo trauma na vida dele. Então, aí é a chance. Eu vou largar tudo, eu não quero saber de nada. Mas José não. De cabeça erguida, foi para a prisão. E lá também o Senhor o abençoou. Porque ele tinha Deus como seu guia, como seu protetor. Lá ele fez a diferença em meio àqueles que estavam presos também, né? Verdade, Exatamente. é que nem, só reforçando o que você falou, José, ele tinha um brilho diferente. E uma vez eu ministrei isso daqui, e aonde José chegou, a presença do Espírito Santo também chegava. Sim. Porque quem tem brilho, brilha independente da escuridão. Que nem o José, ele chegou, ele foi vendido, ele chegou lá, ele poderia ser um escravo qualquer, mas não. Ele se destacou naquele lugar. Aí Potifar viu algo diferente em José. Aí ele falou, não, eu quero esse escravo para mim.
José ele era tão perfeito que ele ganhou a confiança todinha dele. Sim. E José ele comia a comida do rei, a comida de Potifar. Aí depois José foi parar na prisão. Mas mesmo na prisão, onde falou assim, não, agora vamos parar, vamos calar ele. Aí ele vai estar preso aqui, não sei, às vezes poderia ter ficado mais tempo preso, ou poderia pegar uma pena de morte. Mas mesmo naquele lugar, José estava ali destacando. Porque José ajudava os carcereiros, José, ele cuidava ali do copeiro. Então, assim, quem tem luz, brilha. Não adianta, aonde você chega, deixa a presença do Espírito Santo invadir em vocês. Aleluia. A presença do Espírito Santo, ela tem que fluir, ela tem que chegar primeiro que nós. Não adianta onde chegar ali assim e falar, nossa, mas aquele é crente, mas aquele, o Salmi, não. O meu testemunho, a minha luz, tem que falar mais do que a mim. E aonde que eu vejo José? José, independente do lugar onde ele estava, na sua casa, na prisão, ali com aqueles escravos, mas a presença do Espírito Santo e o brilho de José, ele falava mais alto do que todos. Olha o que a revista diz, ó. Para persuadi-lo, o inimigo usou a mulher de Potifar para lhe atrair com palavras impuras. Contudo, José era íntegro e possuía temor a Deus. Falando sobre a tentação, no versículo 8, diz que simplesmente ele recusou. Sim, José recusou. Ele não teve duplo pensamento, ele não cogitou, eu acho, será? Não, eu não quero. Isso não é certo. Ele foi firme naquilo que ele falou. E é interessante que a Bíblia vai dizer que não foi uma vez. Ela frequentemente ficava... Foi tentando, Foi né? tentando José. E o que José fazia? José evitava encontrar com ela. Então, a Bíblia mesmo diz, tem um versículo, né, que fala que a gente deve se afastar. Sim. Se a gente está vendo que aquela televisão, naquele momento, me faz pecar, eu vou parar. Se eu estou vendo que aquele celular, naquela situação, ele vai me fazer pecar, então a gente deve evitar isso daí. É que nem José. José, ele fez o quê? Se ele via que ele ficar sozinho com a mulher do senhor dele poderia fazê-lo pecar, José evitava. E José, ele literalmente era um homem de personalidade. Que ele chegou e falou, não, eu não quero. Talvez e se fosse a gente numa situação dessa? E se fosse uma situação financeira? Será que a gente não pensaria, mas está ali, aquele dinheiro está ali? Não, ninguém vai ver. Às vezes é Deus colocando aquela situação, fazendo aquela situação, para ver onde está o nosso coração. Sim. E o versículo, lembrei aqui, com a pessoa me ajudando ali atrás, que é fugir da aparência do mal. Então, não é você fugir do mal. É você viu que é mal, já foge. Sim. Aparentou que é mal, já foge. Aparentou que vai dar ruim, foge. Sai daí, porque o negócio vai estreitar. Então, foi exatamente isso que José fez. Saiu, simplesmente recusou. Eu não quero. E por ter tido persistência da mulher, ele poderia em algum momento falar, eu acho, não vai dar nada, né? Mas não, ele continuou firme. E um outro algo também que eu acabei de lembrar, que eu estava pensando, é que José, ele tinha traços do propósito dele desde cedo. Deus, ele estava preparando José para o quê? Para governar um povo. Então, ele teve que governar desde pequeno. Ele teve que ir lá trazendo as notícias dos seus irmãos para o seu pai, ou seja, ele estava administrando os seus irmãos, administrando informações para levar para o seu pai. Depois, ele foi para a casa de Potifar, o que ele fez? Administrou um povo, administrou uma casa. Foi para a prisão, o que ele fez? Administrou toda a área lá da carcerária, porque ele tinha a confiança do carcereiro. O carcereiro não fazia nada, tudo estava na mão de José. Tudo o que fazia era permissão de José do lugar lá que os presos ficavam. Então, a nossa vida, nós, igual os irmãos que sempre pregaram, nós nascemos para o propósito, não o propósito nasceu para a gente. Então, a gente já nasceu com um propósito. Então, desde cedo, o Senhor nos mostra o que Ele tem reservado para nós lá na frente. Ele dá uma pequena amostra. Ele vai mostrando, através do nosso comportamento e dos nossos atos, aquilo que Ele tem reservado para nós. E como o Salmi falou, nós precisamos, cada dia, aprender a deixar que o brilho do Espírito Santo chegue primeiro do que nós. E como fazer isso? É falando? Não. É gritando? Não. É como? Se comportando.
Eu não É lembro no de... testemunho, né? Exatamente. Eu não lembro de nenhum momento de José ter falado assim, olha, eu temo a Deus, eu confio em Deus. Não, o que ele fazia? Ele simplesmente fazia. Eu estou fazendo isso, eu estou seguindo aqui. Então, isso mostrava automaticamente quem ele era, quem ele seguia e como era seu caráter diante do Senhor. E no 2.3, a terceira crise, esquecido por todos. José estava ali na prisão, né? José precisou esperar por muito tempo até que o copeiro mor se lembrasse dele. José, ele interpretou o sonho do copeiro e o sonho do padeiro. Só que assim, e José falou pro copeiro, quando você se achegar ao rei, chegar ali a Potifar, né? Fale de mim, lembre de mim. Porque José, ele criou aquele vínculo com o copeiro ali, criou aquele vínculo ali na prisão. E falou assim, ó, lembre de mim. É a mesma coisa da gente. Você está ali na empresa, ô Jéssica, você precisa de alguma coisa lá, lembra de mim. A gente está aqui, a gente é amigo. Ó, quando você estiver ali, ó, lembra de mim. Se surgir alguma coisa para você também, lembra de mim. E José, ele ajudou, ele cuidou daquele copeiro, ele estava ali todo mundo junto, e o copeiro saiu da prisão, cumpriu-se o sonho, o que José falou para ele, e o que o copeiro fez? O copeiro esqueceu dele. Sim. Olha que engraçado, porque assim, o copeiro esqueceu de José, e mais uma vez, José é esquecido. Só que aí há uma situação que o Potifar ele teve, né? Faraó ele teve um sonho e não havia ninguém que interpretasse aquele sonho. Aí aonde que vem? Aí vem a lembrança. Do copeiro. O copeiro chegou e falou assim, não, peraí. Lá na prisão havia um homem, aí aonde que veio a luz diante dele. É interessante que José, ele interpretou, né, o sonho dos seus colegas ali da prisão, e ele realmente pediu para quando o copeiro? O copeiro se apresentasse diante de Faraó, ele lembrasse de José. Mas aí o tempo foi passando, e não foi o copeiro que lembrou de José, foi Deus que lembrou de José. É onde entra aquela passagem, né, Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo. Porque não foi o copeiro que lembrou de José, foi Deus que criou uma situação para o copeiro lembrar de José. Então, o pior dos sentimentos que a gente precisa ter, o pior dos sentimentos que a gente não pode ter é a ingratidão. José, ele pediu, quando você chega lá, lembra de mim. E ele foi o que? Ingrato. Ele não lembrou voluntariamente. Ele lembrou porque Deus criou uma situação para ele lembrar. Aí, quando ele viu que o caldo estava engrossando, aí ele, olha, tem alguém lá que pode ajudar, porque ele já ajudou uma vez. Então, José poderia ter até sido esquecido pelas pessoas, mas por Deus nunca. Deus cria situações para que você seja lembrado no momento correto. É que nem aqui no finalzinho vai dizer, né? Deus não havia se esquecido dele, e na hora certa iria exaltá-lo. Então, passou ali, um ano ali, José sendo esquecido, passou 2 anos, José sendo esquecido, eu não sei o tempo que passou, mas tudo havia um tempo, tudo havia um propósito. E bem claro está escrito aqui, ó. O segredo da vitória de José foi seu relacionamento com Deus. Porque se José não tivesse o relacionamento com Deus, ele não teria interpretado o sonho de ninguém, ele não seria abençoado em lugar nenhum, e ele continuaria uma pessoa, talvez, sem sonho, sem perspectiva de vida. Uma pessoa comum. Sendo uma pessoa só mais uma no meio. Mas não, o relacionamento dele com Deus fez toda a diferença, onde ele estava. Porque Deus tinha um propósito para ele, e ele assumiu esse propósito para ele. Ele falou, eu vou seguir o meu propósito. Por mais que ele não soubesse onde ele ia realmente chegar, mas ele seguiu a sua essência, que era de integridade, de lealdade e de fazer o que era certo, independente da situação. Então, isso é espetacular. Nós precisamos aprender isso. Que não importa o lugar onde a gente esteja, no vale, na bonança, na prosperidade, nós precisamos ser leal a Deus. Isso precisa ser parte do nosso caráter, né? Então, José, ele nunca foi esquecido por Deus em momento algum. Pode continuar. 3.3 mesmo. 3.2? 3.3. No 3.3,
o segredo da vitória de José. Eu vou ler esse texto aqui. Tudo contribui para o bem daquele que amam a Deus. Aquilo que você tinha acabado de falar. A inveja e traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora, a acusação da esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento do copeiro Mor, nada disso fez com que José desanimasse. Todas essas aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Então, aquilo que se resume àquilo que nós estávamos comentando agora. Tudo que José passou, todas as adversidades de José, todos os embaraços que José enfrentou durante toda essa trajetória, ele sabia aonde ele queria chegar. É por isso que a gente, que nem o pastor sempre comenta, a gente entrar num ônibus, a gente entrar num avião e falar assim, ó, sei lá, me leva para algum lugar, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você vai ficar andando, e você não sabe aonde você quer chegar. Agora, José não. Ele sabia aonde ele tinha que chegar. Ele nasceu com um propósito e falou, não, vou viver para aquele propósito. Eu preciso de... José enxergou que tudo aquele embaraço que ele estava vivendo, aquilo não ia parar ele. Muitas das vezes é nas nossas vidas. Acontece alguma coisa, a gente já quer logo chutar o balde, falar, não, eu não vou vencer, eu não quero, não, isso que o irmão falou para mim é demais, minha família está tramando contra mim, isso é demais. Mas não, se desliga disso, foca em Deus, entra no seu quarto, fala, Deus, eu não estou aguentando, e entenda, queira entender para que você veio, qual que é o seu chamado. Mas para que eu vim? O que eu vou fazer? Na igreja ali, o que eu me destaco? É isso que a gente precisa entender. Sim, nós estamos muito vulneráveis às situações que acontecem na nossa vida, né? Às adversidades. Seja ela boa, seja ela ruim, a gente vive em uma oscilação extrema. É dias tristes, são dias felizes, mas a fé de José em nenhum momento oscilou. Não. A gente tende a perder a nossa fé quando estamos lá embaixo. Lá embaixo, mas José não. Quando ele estava lá embaixo, a fé dele era que aumentava. É assim como Jó, né? Jó, ele perdeu tudo, mas ele Jó, ele estava ali. A esposa, a mulher de Jó chegou e falou, abandona esse seu Deus e morre. Mas eu acredito que ele também estava tão convicto que aquilo ia acontecer na vida dele, que ele falou, não, o meu Redentor vive. Ele não oscilou diante das coisas que vieram à frente. Isso, para nós, é espetacular. A gente precisa aprender isso. Porque nós temos muita dificuldade ainda. E tem que estar preparado para quando elas vierem, né? Sim, porque a gente percebe que, em momento algum, José, ele falou assim, agora eu vou desistir, agora eu vou abandonar o barco. Não. Ele sempre estava lá, persistente. Ele tinha persistência. Ele não desistia. E o melhor de tudo, assim, para concluir tudo isso que a gente tem falado, é que no final, quando José se encontra com seus irmãos, que os seus irmãos pedem perdão a ele, eles choram, José fala assim, olha, eu não lembro ao certo a frase que ele utiliza, mas ele diz, tudo isso foi Deus, para que eu hoje viesse livrar vocês da morte. Então, tudo, ele reconheceu que não foi porque os irmãos dele fizeram aquilo apenas por fazer. Mas Deus permitiu que o inimigo usasse a vida dos irmãos dele para que ele passasse por todo aquele trajeto, aprendesse... Tudo aquilo era um propósito, sim, né? Para que José aprendesse a governar, governando seus irmãos, governando os escravos, governando a prisão, para depois governar... Quando ele chegasse onde ele chegou, ele conseguir fazer tudo o que ele fez. Porque não adianta você chegar, eu vou te fazer um governador, tudo bem. Sim. Só que experiência que você tem? Para poder governar. Para você governar. Então, para tudo isso, é que nem hoje na política mesmo. Para você ser um presidente, mas você tem que começar lá de baixo. Mas Deus prometeu que eu vou ser um presidente. Tudo bem, mas espera aí, você já quer ser logo presidente? Não, você tem que começar do vereador, depois você vai para o prefeito, você vai para governador, aí você chega no deputado, aí você chega lá em cima. E José, ele teve toda essa trajetória. São processos. Mas ele reinou, José, ele governou aquele lugar como ninguém. Sim, são processos. Então, esse é um ponto muito interessante para nós. Nós precisamos aprender a respeitar os processos. Para a gente conseguir ter êxito, quando a gente estiver lá,
a gente tem que respeitar os processos. Respeitar as etapas que vão vir, né? Sim, Sim. porque se José não tivesse respeitado os processos que ele estava vivendo, ele não teria adquirido toda a experiência que ele teve para depois derramar sobre todo um país, sobre toda uma nação. Então, tudo foi aprendizado. Sim. Que nessa manhã, então, seja uma lição forte para nós. Para mim, lendo, ser sincera para vocês, lendo, eu me emocionei muito, porque a gente começa a olhar para a nossa situação e fala, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho saúde, eu tenho um ministério, Deus tem abençoado com emprego. Então, qual que é o motivo de eu estar tão oscilante na presença do Senhor? E José tinha 17 anos, era um homem tão direto, tão firme. Então, por que nós, nossa situação, não que a gente não que a gente seja perfeito, mas é uma grande lição para a gente conseguir ir construindo o nosso caráter íntegro diante do Senhor e leal. Amém? Amém. Só que, lendo esse finalzinho aqui, precisamos ter em mente de que a hora da honra chegará. Deus nos fará subir os degraus que nos conduzirão à vitória. Então, é que nem nós estávamos falando, a cada degrau nós precisamos subir. Não adianta a gente querer pular 3, 4 degraus de uma vez que a gente vai cair. Então, vamos respeita cada etapa da vida, porque ela é importante para onde nós vamos e para onde nós devemos chegar. Amém? Nós queremos, então, falar para você que talvez o processo que você esteja passando não é fácil. Dói, a gente sabe que dói, a gente chora, machuca, a gente muitas vezes se pergunta para Deus o que está acontecendo, mas... Questiona muito por que está acontecendo tudo isso. Sim, mas no final disso tudo, nós temos certeza que Mas a vitória... o tempo é dele, né? Sim. A hora é dele. Às vezes a gente pode achar que está demorando. Sim, todo mundo. Mas, Deus, eu preciso daquela minha casa própria, Deus, mas por que está demorando tanto? Aquele carro, aquele emprego. Mas, assim, a gente acha que está demorando. Mas tudo há no tempo dele. Às vezes a gente fica doido com essa situação, mas é no tempo de Deus. Sim. Assim como a palavra confrontou a nós, todos nós que estamos aqui, que ela venha confrontar você também. Sim. Todo o processo precisa ser respeitado para quando você chegar lá em cima, você conseguir ter todo um aprendizado do que você viveu lá embaixo. Você tem o que falar, né? A melhor pessoa, eu sempre aprendi isso, a melhor pessoa para ensinar é aquela que senta para aprender. Verdade. Então, se você sentou para aprender, você, quando estiver ensinando, você vai saber muito mais. Vai ter muito mais expertise e sabedoria para governar todo um povo, uma nação, ou para aquilo que você foi chamado. E algo que eu achei aqui muito lindo, que eu li, que foi assim, ó, Deus, ele achou espaço em José. E o diabo não achou brechas. Glória a Deus, aleluia. Você vê? Isso é muito forte, né? Não, mas é verdade. Então, que nós possamos deixar Talvez se ele o tivesse- espaço aberto para Deus governar a nossa vida, a Talvez se nossa ele casa, a tivesse nossa um família. pedacinho de ali, uma incerteza, uma dúvida, talvez é onde Satanás ele entraria e falava, opa, deixa eu plantar minha sementinha aqui. Mas é muito interessante o que você falou e é verdade. Porque todo o espaço de José, toda a mente, tudo nele ali, a cada respiração, a cada palavra de José, ele respirava Jesus, José ele pensava naquilo, não, o propósito é esse, eu preciso disso. Muito Foi interessante. exatamente o que lemos, né? José se entregou integralmente para Deus. Amém? Vocês querem acrescentar algo mais? Só isso. Vamos orar? Vamos. Pode orar, Ivone? Vamos orar, então. Senhor Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos, Jesus, por mais essa oportunidade de estar em Tua presença. Jesus, que essa palavra, Jesus, possa alcançar nossos corações, que essa palavra possa nos confrontar, Senhor, que essa palavra possa trazer, Jesus, na nossa mente a verdade da Tua palavra, a luz da Tua palavra, Senhor. Tira, Jesus, tudo aquilo que venha nos prejudicar, Pai, de nossos corações, tudo aquilo que vem nos afastar do Senhor, toda inveja, todo medo, todo rancor, toda dúvida, Senhor. Todo pensamento maligno, todo plano arquitetado, toda obra de Satanás, Senhor, venha ser repreendido em nome de Jesus. E possamos, Senhor, estar na brecha, Pai, para que o Senhor venha nos alcançar. E que possamos a cada dia, Senhor, fechar as oportunidades de Satanás de alcançar as nossas vidas e as nossas famílias. Que possamos viver totalmente para o Senhor, que o Senhor venha nos ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos. Amém.